Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 10, e vamos ver alguns versos, desde o verso 1. Ontem pela noite, falávamos sobre visão celestial. Então vamos ler esse texto de Daniel dentro dessa perspectiva. Daniel, capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, e o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras como estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei eu, pois, só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, a voz das suas palavras ouvi, e ouvindo-a caí sem sentido, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda futuros. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar. E disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do Senhor falar com meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu, e disse: não temas, homem muito amado. Paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido, e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Esse é um lindo texto que nos ajuda a compreender o significado de visão espiritual. Daremos alguns poucos passos ainda nesse assunto, antes de seguirmos com outras chaves para o serviço ou para o ministério, que é nosso encargo para esses dias. E colocamos então em primeiro lugar esse assunto da visão espiritual, ou da visão celestial. A indispensabilidade da visão espiritual. Não há como servirmos ao Senhor sem que tenhamos por Ele olhos abertos. Muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, abordamos esse assunto de visão espiritual de uma maneira muito romântica, podemos assim dizer. Enfatizamos muito mais os aspectos dos êxtases. E realmente há algo envolvido neste tema. Quando Paulo escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios 12, ele descreve sua experiência estática e diz que ele foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem referir.
ele nos diz que essa experiência foi, de certa forma, desconhecida dele, se ele estava ou não no corpo. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Mas sei que o tal homem ouviu essas coisas inefáveis. Então ele diz, as visões, se refere a essa experiência como as visões e revelações do Senhor. Vamos pensar um pouco sobre isso. A única passagem no Novo Testamento que coloca visão e revelação, essas duas palavras juntas, é aí, segundo aos Coríntios 12. Lemos aqui em Daniel 10, a visão de Daniel junto ao rio Tigre. Qual seria a diferença, se é que você já pensou sobre isso, entre visão e revelação? Penso que não é simples definirmos pela palavra o que elas significam, porque são muito correspondentes. Não creio que possamos ter uma sem a outra. Mas me parece, irmãos, e é uma sugestão para a sua consideração, que visão espiritual parece ser algo mais objetivo. Então, veja Daniel descrevendo a sua visão. Algo bastante objetivo em primeiro plano. Ele estava num determinado lugar geográfico, às margens do rio Tigre. Ele teve uma experiência de um êxtase espiritual. Ele viu esse que ele descreve como um filho do homem, descreve a aparência dele em diversos aspectos. É semelhante ao que João viu em Pátimos, não é verdade? Inclusive, aqueles aspectos dos seus pés semelhante a bronze polido, a sua voz como voz de muita gente, ou João diz de muitas águas. Então nós sabemos muito bem que a visão de Daniel e a visão de João são completamente correspondentes, porque viram a mesma pessoa gloriosa. Daniel viu o Logos pré-encarnado, o Filho de Deus, que é pessoa divina, algo de sua glória. E João viu o Filho do homem glorificado, que é o mesmo Verbo encarnado após passar pelo seu trabalho da cruz, morto, ressurreto, ascenso, entronizado, quase 60 anos depois da entronização do Senhor. João vai ter essa gloriosa visão em Pátimos. Então, visão espiritual parece ser algo que, de alguma forma, imprime algo em nosso espírito. Então penso que não seria muito sensato, nem mesmo aplicarmos essa definição de visão espiritual a algo muito externo, até mesmo a um êxtase. É necessário para que tenhamos visão espiritual, que tenhamos êxtases, como Paulo teve, João teve, Daniel teve, Isaías teve, tantos tiveram. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, Isaías capítulo 6, né? Mais uma visão, profeta Isaías. Mas não é necessário em nenhum sentido que nós liguemos visão espiritual estritamente a um êxtase. Porque muitos de nós não tiveram êxtases nenhum. Talvez a grande maioria de nós. Né? Se é que algum de nós aqui teve. E se isso não implica em que nós não sejamos pessoas que tenhamos os nossos olhos abertos. Visão celestial. Por quê? Porque muito acima de um êxtase, com ele ou sem ele, visão celestial ou visão espiritual fala de algo que procede do Senhor, diretamente para o nosso espírito humano, e é impresso, e acho que essa seria uma boa palavra para procurarmos entender. É impresso em nosso espírito. Então, por exemplo, Moisés, 40 dias passou sobre o Sinai, durante aquele acampamento que tiveram logo depois que saíram do Egito. Moisés sobe ao Sinai para aquela comunhão particular com Deus e ele tem algo impresso no seu espírito. Você já pensou sobre isso? Ele não apenas tem aquele contato tão direto com a glória de Deus, realmente ele teve. Mas ele passou aqueles 40 dias e algo foi de uma maneira muito definida, impresso no espírito de Moisés. Isso foi a planta do tabernáculo. Como Moisés poderia descer daquele monte e descrever os mínimos detalhes daquilo que foi comunicado a ele no monte? E o Senhor ainda disse assim: vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado
veja aí a visão. Te foi mostrado no monte. Claro, irmãos, não colocamos de lado o fato que Moisés possa ter visto, coloquemos assim, até mesmo uma maquete, uma miniatura do tabernáculo, nessa sua visão, e contemplado algo que possa tê-lo ajudado nessa memorização de todos aqueles mínimos detalhes do que ele viu. Mas, sobretudo, sabemos, algo dessa visão foi impresso no espírito de Moisés. E quando algo é impresso em nosso espírito, a partir da visão, então nós temos aqui a outra palavra, revelação. E me parece que revelação é algo mais processual. Digamos, revelação é aquela ação do Espírito de Deus também, o mesmo que deu a visão, mas trazendo para nós detalhes, aspectos, para que aquilo que foi visto seja assimilado. Se visão espiritual fosse tudo e encerrasse o assunto, Paulo não diria como nós lemos ontem no seu testemunho a Agripa, em Atos capítulo 26, 19. Portanto, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Se ele diz que não foi desobediente à visão, é porque isso poderia ter acontecido. Ele poderia ter negligenciado a visão. Ele poderia ter negociado a visão. Ele poderia ter comercializado a visão. Não é? E muita coisa mais. Ele poderia ter abafado a visão. Isso foi uma experiência psicológica, não é? Por exemplo. Mas Paulo diz, eu não fui desobediente à visão celestial. Porque algo foi impresso no espírito de Paulo. E podemos dizer, ele não conseguia de alguma maneira se desvincular daquilo. E nós sabemos qual foi o resultado dessa visão. Vamos lembrar. Estude a história e você vai ver. Paulo passou em torno de 3 anos no deserto da Arábia. Sem ninguém. Nenhum contato com pregação do evangelho e pessoas para se evangelizar. 3 anos na Arábia. E possivelmente, segundo muitos estudiosos, 8 anos seguintes em Tarso, a sua cidade natal. Ou seja, Saulo, nunca esqueça isso, depois da dramática experiência na estrada de Damasco, teve 11 anos de silêncio, onde ele não viajou, não pregou, não ensinou. 11 anos. O que Deus estava fazendo com esse homem? Que teve uma visão tão clara na estrada de Damasco. Eu sou Jesus, primeira parte da visão dele. Ele viu que Jesus de Nazaré, o que foi considerado um maldito, um impostor e crucificado, era ninguém menos do que Jeová encarnado. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele faz a pergunta, quem és tu, Kyrios, Senhor? Porque ele sabia que o contato dele com aquela pessoa era um contato com o próprio Deus. Por isso ele usa essa pergunta, Senhor. Esse termo, Senhor. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esse foi o primeiro aspecto dessa imensa visão. O segundo, já citamos aqui, a quem tu persegues. Ele definitivamente estava indo colocar suas mãos sobre a igreja de Deus. Mas o Senhor disse, você persegue a mim. Então qual é o outro aspecto da visão de Paulo? Esses discípulos, esses chamados cristãos, esses que pertencem a Cristo e que confessam o nome dele, quando eu toco no próprio Senhor. Então o que Paulo viu na estrada de Damasco? Em resumo, você já percebeu? Ele viu Cristo e a igreja. Eu sou Jesus, Jeová encarnado, a quem tu persegues, a igreja. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, na estrada de Damasco, Paulo já foi impressionado com aquilo que é o germen da visão celestial. O mistério de Deus, Cristo e a igreja. Mas então, 11 anos iriam se passar. Sem viagem, sem ensino, sem pregação. Não parece para nós algo muito curioso, irmãos?
Porque nós pensaríamos assim, esse é o homem que deve pregar. Ele viu Cristo e a igreja, está na hora dele sair anunciando, não é? Para o mundo todo. Mas Deus não pensa assim. Sabe o que esse homem teria que fazer? Considere. Ele era um tremendo fariseu. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel era neto de Hillel. Hillel era um dos pais de escola rabínica, pouco antes do nascimento de Cristo, um século antes do nascimento de Cristo, um dos cabeças de escolas rabínicas, Shammai e Hillel. Você já deve ter ouvido esses nomes. Gamaliel era neto de Hillel. O filho de Hillel, segundo muitos estudiosos, era Simeão, aquele que tomou o Senhor Jesus nos braços. Lembra-se daquela passagem? Ele era filho de Hillel e era pai de Gamaliel. Gamaliel é conhecido até hoje entre os judeus como a formosura da lei. Foi aos pés dele que Saulo foi instruído. Então, ele conhecia a palavra tão bem. Sendo um fariseu, ele deveria conhecer, obrigatoriamente, passagens enormes das Escrituras de cor. Quando ele tem a experiência em Damasco, o Senhor o coloca 11 anos na prateleira, literalmente, na estante, para fazer o que com esse homem? Sabe, irmãos, quando penso sobre isso, para mim só há uma explicação. O Espírito Santo tomou esse vaso para fazer uma releitura do Velho Testamento, que era a única Bíblia que ele tinha, claro. Os 39 livros, o Velho Testamento. Agora ele iria relê-los, todos os 39 livros, à luz da revelação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, quando ele escreve suas epístolas, o que nós vemos? Uma infinidade de textos do Velho Testamento que ele cita. Ele vai escrever aos Gálatas assim, quando Deus fez a promessa a Abraão e a sua descendência, ele fez a promessa ao seu descendente, que é Cristo. Então ele interpreta Isaac como sendo um tipo de Cristo. Quando ele escreve Romanos 4 e fala de justificação, ele vai lá no Abraão, em Gênesis 15. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E quantos textos mais, não é? Quando ele vai falar sobre serviço, por exemplo, em Coríntios, ele vai tomar o livro de Deuteronômio e diz, não ates a boca ao boi que debulha o grão, e vai aplicar isso ao serviço cristão. E por aí nós vamos, são dezenas e dezenas de textos. Porque Saulo foi colocado 11 anos numa prateleira. Como que o Senhor dizendo para ele, agora Saulo, tome a sua Bíblia, e agora você vai entender o que você nunca entendeu. Lendo o Velho Testamento, de acordo com a visão de Cristo que ele teve. Então, amados irmãos, a partir da sua visão em Damasco, Paulo teve revelação do eterno propósito de Deus em Cristo. Compreendeu? Então, digamos que essa revelação, por isso ele ora, nós citamos ontem pelos Efésios, Deus vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Você vê como revelação é progressivo? Revelação para o pleno conhecimento dele. Porque a luz do justo é como a luz da aurora, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Então, visão é algo que de alguma forma é impresso em nosso espírito. Revelação, parece, aqueles detalhes da visão, o conteúdo, o significado vão sendo abertos progressivamente ao nosso coração. Certa vez o servo do Senhor, também do século passado, descreveu revelação assim. Escute com atenção. Revelação é uma abertura no reino da realidade espiritual, contida na pessoa de Cristo, feita, esta abertura realizada, pelo Espírito Santo. Parece muito boa realmente essa definição. Vou repeti-la. Revelação é uma abertura no reino da realidade espiritual, contida na pessoa de Cristo, que é feita pelo Espírito Santo. Ou seja, só o Espírito Santo pode nos dar revelação. E revelação então significa o quê? Que o Espírito Santo vai abrir um reino novo para nós,
que nosso equipamento espiritual não seria capaz de alcançar. Inteligência nenhuma, esperteza nenhuma, equipamento natural nenhum, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,9. Mas imediatamente o verso 10 continua assim: mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Não é muito claro? Então não há nenhum equipamento natural que alcance revelação. Então ontem nós já enfatizamos isso e, graças ao Senhor, me parece que os irmãos estão muito conscientes disso. Apenas estudarmos a Bíblia em si não nos traz revelação. Nós precisamos da palavra de Deus estudada com afinco, com firmeza, com dedicação, com disciplina, mas nós precisamos da luz do Espírito Santo sobre a palavra. Do contrário, nunca teremos revelação. Sabe, irmãos, algumas pessoas bem intencionadas que ensinam a palavra, quando nós os ouvimos, sabe o que nos parece? Você já viu esses insetos que assentam em lagoa e ficam usando a lagoa como se fosse um rink de patinação? Eles são tão leves, né? Então eles não conseguem quebrar a tensão superficial da água. Então eles pousam na lagoa e usam a lagoa como se fosse um parque de diversão, né? Eles vão para um lado da lagoa e vão para o outro lado e patinam na lagoa o tempo todo. Mas nunca conseguem dar nenhum mergulho. Compreende? Quando nós abordamos as Escrituras intelectualmente, sistematicamente, metodologicamente, no que concerne a letra sim das Escrituras, é letra santa, é palavra inspirada de Deus, mas não muda o fato. Nós não temos o equipamento necessário para abordá-la naturalmente. Então, quando nós tratamos as Escrituras assim, nós vamos falar de tudo. Você vai de Gênesis a Malaquias e fala de literatura, de filosofia, de história, e patina para lá e patina para cá. Não é? E as pessoas podem sair muito impressionadas com a tua mente, com o teu conhecimento, com a tua cultura, mas não houve nenhum mergulho, nenhum mergulhozinho, para que nós possamos sair daquele tempo impressionados com Cristo, com a revelação de Cristo, com algo mais de Cristo que foi acrescentado a nós. Creio que foi exatamente isso que o Senhor Jesus e também Paulo quiseram dizer, quando o Senhor Jesus disse: a carne para nada aproveita, e nem os recursos dela, seus equipamentos naturais. O Espírito é o que vivifica. João capítulo 6. E as palavras que eu vos tenho dito, para que nós nunca desprezemos as palavras. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Foi o que o nosso Senhor Jesus disse. E Paulo, em 2 Coríntios 3? Paulo diz que servia ao Senhor num ministério do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então o ministério do Espírito é sem letra? Não, é com a letra. O Espírito toma a letra e imprime nos nossos corações. Aí ele fala: vós sois cartas vivas, escritas pelo nosso ministério. Não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Não é maravilhoso? Esse é o equilíbrio entre espírito e letra. Nós precisamos dos dois. Letra no sentido de doutrina, de palavra, né? Mas sem o equipamento do espírito, letra morta. Pode ser uma letra ortodoxa, pode ser uma letra erudita, mas ainda é letra morta. A não ser que o espírito vivifique. Então, amados irmãos, visão é algo que só pode provir da parte do Senhor, pelo Espírito. Atinge o nosso espírito e prega em nosso espírito. É impresso em nosso espírito. E é muito difícil nos desvincularmos de uma verdadeira visão celestial, porque ela tem poder de nos conquistar, tem poder de nos amarrar, tem poder de nos levar cativos. Nós teremos que fazer muita coisa para ir contra a visão celestial. E graças nós damos ao Senhor por isso. Não é como um papel de bala que gruda no teu sapato, que você levanta o pé assim e joga fora. Né? Visão celestial é algo que é impresso em nosso espírito. E nós não conseguimos, de alguma maneira, nos desvincular daquilo. Mas o que nós precisamos a partir daí? Então, revelação. Que o Senhor vá abrindo o nosso entendimento. 11 anos ele fez isso com Saulo.
dizendo: Saulo, isso significa isso. Esse texto aqui, essa história aqui de Abraão, significa isso. Esse seu descendente Isaac significa isso. A terra de Canaã significa isso. As riquezas insondáveis de Cristo. Como Paulo pôde interpretar isso assim? Não é? Como o autor de Hebreus pôde usar aquele panorama? Escrevendo para cristãos, usando o panorama da terra de Canaã. Não é? Eles jornadearam, eles foram em Massá e Meribá, eles murmuraram contra o Senhor. Então hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Como toda essa tipologia pode ser trazida para a realidade do Novo Testamento? Revelação. Eles entenderam que Deus não estava contando história, que Deus não estava interessado em história, que o Velho Testamento foi escrito por causa de princípios de Deus, e não por causa de história. Então, visão e revelação. Mas para concluirmos esse tópico e passarmos para o seguinte, preste ainda atenção no texto de Daniel que nós lemos. Vamos lá para algumas frases muito lindas aqui. Dos versos 1 a 6, essa experiência de Daniel foi descrita. Essa visão, essa palavra envolveu grande conflito. Olha lá no verso 1. Depois é dito no verso 6, a pessoa que ele viu, já falamos, a semelhança com a visão de João. No verso 7 ele diz: só eu, Daniel, tive aquela visão. O que isso nos faz lembrar? Saulo de Tarso. Uma das vezes que ele descreve sua experiência em Damasco, está registrado lá em Atos 9, 22 e 26, que já citamos ontem. Ele diz assim: os homens que estavam comigo nada viram. Aquela voz que falou comigo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eles não ouviram. Não é? A mesma experiência de Daniel. Você vê? O Senhor buscou atingir exclusivamente Saulo. Tinha companheiros ao lado dele que não participaram de nada. Porque aquela visão era designada a Saulo e a ninguém mais. Então aqui está a pessoalidade da visão. Nós não podemos imprimir visão na cabeça dos outros. Nós não podemos nem mesmo com o nosso cônjuge abrir o entendimento dele para que ele ganhe visão celestial. Visão celestial é algo entre nós e o Senhor. Ou entre o Senhor e nós. Tudo que podemos fazer e devemos é orar. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento. Na linguagem de Paulo. E na linguagem de João, a Laodiceia. Pingue colírio nos seus olhos para que vejas. Né? Esse é um aspecto. Agora, verso 8, gostaria muito de destacar. Então, olhe para a sua Bíblia. Daniel 10, 8. Fiquei, pois, eu só. Irmãos. Há, sim, um aspecto da visão celestial que inclui essa, vamos chamar de solidão. A visão espiritual não nos aliena, não. Porque nós fomos chamados para sermos servos do mesmo Senhor, somos conservos uns dos outros. E como falamos ontem, o propósito de Deus é corporativo. Não se cumpre plenamente em indivíduo nenhum. O propósito dele é maior do que cada um de nós. Né? Mas há um aspecto da visão que nos traz essa solidão. De Daniel, de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, de Saulo, de João, de Pedro, esse só. Porque é uma história entre nós e o Senhor. Visão celestial implica em que nós seguiremos com a nossa visão focada naquele que tem sido revelado a nós. E isso, em muitos sentidos, vai implicar em solidão, em diversos aspectos. Com certeza. Os cortes do trabalho da cruz vão operar aí baseado na visão celestial. Relacionamentos vão ser mudados, ambientes, conduta, né? Todos os aspectos da vida vão ser afetados. Então Daniel diz: fiquei, pois, eu só. Contemplei esta grande visão. Olha a próxima frase. Não restou força em mim. Queridos irmãos, genuína visão celestial é demolidora. Nós temos tantos conceitos em nós.
e particularmente conceitos religiosos. Temos muitos conceitos, por exemplo, de como servir ao Senhor. Visão celestial é demolidora. Será que alguém tinha conceitos mais rígidos e claros com relação a servir ao Senhor do que Saulo de Tarso? Ninguém tinha. Ele vai dizer, quanto à lei eu era irrepreensível. Quanto aos jovens da minha idade, eu me avantajava a todos eles. Não é? Aquele currículo dele que ele descreve em Filipenses capítulo 3. Não é assim? Pois a visão em Damasco demoliu Saulo de Tarso. Literalmente. Não ficou pedra sobre pedra. O Senhor o deixou 3 dias cego. Você pode imaginar, irmão? Por que será? Sabe o que me parece? Saulo era o homem que achava que tudo via. Que a sua visão era cristalina como uma água pura. Hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu. Moisés é o nosso oráculo. Jeová é quem tememos. E agora surge esse povo dizendo que aquele crucificado é Messias, o Filho de Deus. Isso é uma heresia, uma blasfêmia. Eu preciso acabar com eles, porque isso é uma afronta contra os céus. Não é? Esse era Saulo de Tarso. E por isso ele foi contra os cristãos. Ele não foi treinado para ser terrorista, assassino. Pelo contrário, ele tinha uma consciência extremamente sensível, né? Educada na lei de Deus. Mas veja no que ele se tornou. Ele se tornou o que se tornou por zelo religioso. Não é? Então, quando o Senhor o encontra em Damasco, o que acontece com ele? Olha as palavras de Daniel. Fiquei, pois, eu só. Contemplei essa grande visão e não restou força em mim. Saulo era um embaixador do Sinédrio para prender cristãos. Depois que o Senhor o encontra em Damasco, ele tem que ser amparado pela mão dos seus companheiros, porque ficou cego, ser levado para dentro da cidade e colocado 3 dias em espera, sem ser dito para ele o que ia acontecer. Não é? Aquele que achava que tudo via, teve uma experiência de que nada via. E o Senhor o deixou lá quietinho, 3 dias. Até que chegou um tal Ananias, que nunca mais é mencionado na Bíblia. Era só, entre aspas, só um irmão. E ele chegou a Saulo com aquela palavra do Senhor. O Senhor me enviou aqui para falar com você essas palavras, que você é um vaso escolhido para levar o seu nome aos gentios. Você saberá o quanto lhe importa sofrer pelo seu nome. Então agora levanta-te, recebe o batismo, purificando os teus pecados. E quando isso aconteceu, as escamas caíram dos olhos de Saulo. E o Senhor o levou para 11 anos de silêncio. Que história, irmãos! Cremos sim que o trabalho de Deus em Saulo é um paradigma. É isso que ele deseja fazer com todos nós. Não é que nós também tenhamos que ter os 11 anos de silêncio. Acho que você está compreendendo. Mas é a importância do que significa estar diante do Senhor. Nossa primeira ocupação não são os outros. Não é o serviço do Senhor. É realmente compreender esse eterno propósito de Deus em Cristo. O nosso chamamento, o conteúdo do Evangelho. Nós não fomos salvos para pregar para os outros. Nós fomos salvos para ser totalmente dele, do nosso Senhor. E a partir daí sim, o Senhor vai dentro das esferas que Ele quiser usar a vida de cada um de nós. Sabe como o Senhor vai usar a vida da maioria de nós? Vou dizer para os irmãos como. Seu ministério, ser pai, ser marido. Seu ministério, ser mãe, ser esposa. É por causa de uma mamãe chamada Susana Wesley que nós tivemos 2 pérolas na história da igreja, chamada Charles Wesley e John Wesley. Isso é ministério. Deixa eu te contar uma história que já contei várias vezes, então não se chateie de ouvir mais uma vez. Uma mãe estava lavando uma pia de louças cheias e orando ao Senhor. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Senhor, o Senhor sabe o quanto eu amo tua palavra. O Senhor sabe o quanto eu amo teu povo. Eu peço ao Senhor que me use de uma maneira maior para o teu serviço. Essa era a oração dela. Me use, Senhor, de um modo maior. Essa é uma história verdadeira, contada pelo grande pregador A.B.
Simpson. E essa serva do Senhor orava. E uma menina pequena puxava sua saia com uma boneca com o braço quebrado na mão. E puxava a saia da mãe agarrada na bonequinha de braço quebrado. E a mãe empurrava a filha para o lado, a filha estava incomodando, a mãe estava ocupada lavando a louça e orando ao Senhor por serviço maior. Então finalmente a garotinha desistiu, foi para o seu quarto chorando, deitou na sua cama e dormiu abraçada na bonequinha de braço quebrado. E a mãe terminou as louças, lavar as louças, sua oração e foi procurar sua filha. Abriu a porta do quarto, lá estava a menininha, com o rosto vermelho, abraçada na bonequinha, de braço quebrado e dormindo. Então, o Senhor falou àquela mãe nesse momento: ouve-me, essa menina é a minha mensageira para você. E essa boneca de braço quebrado é o meu serviço para você. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Então essa mãe aprendeu a lição do que é servir ao Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ministério cristão é um ministério de pequenas coisas. Por isso, quando nosso Senhor se ajoelha, toma uma bacia e toma uma toalha, Pedro não pôde suportar, porque era muito pequeno para o grande mestre. E Pedro diz: nunca lavarás os meus pés. E o Senhor disse, em outras palavras: Pedro, você não compreende nada sobre ministério. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Veja, ele não disse em mim, ele disse comigo, porque ele está falando de uma cooperação. Ele está dizendo: Pedro, isso é ministério. Lavar um pé é ministério. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, queridos irmãos, louvado seja o Senhor, porque se temos tido visão celestial a respeito de Cristo, sua glória, sua pessoa, sua obra, seu significado, nosso coração está satisfeito. Nós não iremos buscar nos realizar em ministério. O grande apóstolo Paulo nunca se realizou em ministério. A realização dele realmente era Cristo. Se não fosse, ele não suportaria aquelas prisões. Preso em Roma, preso em Cesareia, preso de novo em Roma, de onde foi tirado para ser decapitado, segundo a história. Prisões e mais prisões, insuportáveis, tédio, monotonia. Sabe o que ele escreve da sua última prisão? Todos da Ásia me abandonaram. Onde ele estava preso? Roma. Ele escreveu uma carta aos romanos, mostrando o desejo que ele tinha de ir a Roma e estar com eles. Ele chegou a Roma, Atos 28, preso a primeira vez, numa prisão domiciliar. Possivelmente, antes da segunda epístola a Timóteo, que é a última de Paulo, preste atenção nesses detalhes, Nero já tinha incendiado Roma. Então, por causa do incêndio de Roma, os cristãos foram culpados e perseguidos. Paulo foi preso. Muito provavelmente por esse motivo, por causa do incêndio de Roma. E os cristãos de Roma onde estavam? Alguns que restavam teriam medo de se comprometer com Paulo, porque eles foram acusados do incêndio de Roma. Visitar Paulo na prisão era um atestado de morte, não é? Então ele escreve a Timóteo: todos me abandonaram. Na minha primeira defesa, que ele fez ali mesmo em Roma, ninguém foi ao meu auxílio. Aí você fala: que homem amargurado, cobrando dos outros, né? Mas leia a carta com cuidado. A próxima frase é assim: que isto não lhe seja posto em conta. Que maravilha, irmão. Será que se você estivesse na posição de Paulo, você escreveria as mesmas palavras? Você diria: que irmãos ingratos. Essa igreja que eu escrevi uma carta para eles, os servi, dei minha vida por eles, agora nem uma visitinha aqui na minha cadeia. E olha que não era uma cadeia estilo papuda não, viu? Era uma masmorra subterrânea, fétida, em Roma.
fria. E segundo os que a descrevem, cheia de ratazanas. Era lá que Paulo estava preso. Onde ele escreve a sua segunda e última epístola. Maravilhosa. Quando ele fala sobre o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça me está guardada. E quando ele olha para os irmãos e diz, só Lucas está comigo. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Porque ele sabia que o dia da sua partida era chegado, como ele descreve. Né? Então, amados irmãos, por que esse homem pôde viver como viveu? Ele é um pecador como nós. Aliás, ele se chama de o maior dos pecadores. Então nós vemos por que também ele se chama de modelo. Ele está dizendo, se ele, esse Cristo glorioso, pôs as mãos em mim e fez o que fez, ele pode fazer com qualquer um. Eu sou modelo de todos que hão de crer nele para a vida eterna. É maravilhoso, irmãos. Por que ele pôde viver assim? Só há uma explicação. É visão celestial. Ele viu as glórias do Senhor Jesus. Seu coração era consumido pelo Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Daniel descreve essa visão, ele diz, fiquei só, não restou força em mim. Ah, irmãos, ainda há muita força em nós, que nós colocamos aí, digamos, a serviço do Senhor. Sabe o que o Senhor quer fazer? Tomar toda essa força, essa eloquência, essa capacidade, seja em que nível for, intelectual, emocional, psicológica, energia física, Ele quer colocar tudo isso e queimar no altar, para recuperar no terreno da ressurreição. Porque há muito da energia da carne na obra de Deus. Então se faz, mas o resultado é desse tamanho. Né? Então, visão celestial nos demole. E foi o que aconteceu com Daniel, com todos os servos do Senhor. Agora, há mais aqui. Versículo 16. Eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou nos lábios. Então passei a falar. Deixa-me parar aqui um pouquinho. Você percebeu o quadro no capítulo 10 de Daniel? Ele está em pé, junto ao rio Tigre. Ele tem essa visão, descreve a glória desse filho do homem que ele viu. Aí, literalmente, ele se prostra, porque ele fica sem forças. Então, ele cai de bruço no chão, de peito, estendido. Por que sabemos? Porque quando o Senhor fala com ele a primeira vez, ele se põe sobre os joelhos e as palmas das mãos. Veja aí no texto. Ou seja, ele fica de quatro. Então, primeiro ele estava assim, prostrado no chão. Então, o Senhor vem ao encontro dele e ele fica de quatro. Como ele diz, ainda sem força alguma. Ele não consegue levantar nem erguer a sua cabeça. Literalmente abatido, né? Prostrado. Então o Senhor fala de novo com ele no verso 11. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Verso 12. Não temas, Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas suas palavras. Então verso 16. Eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou nos lábios, então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, escute, meu Senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores. Irmão, te peço que não perca essa frase aí. Se você não quer dores, não ore sobre visão espiritual. Se você não quer solidão, não ore por visão espiritual. Nosso amado irmão leu um outro texto precioso hoje na abertura. Colossenses 1:24. Escute de novo. Agora eu me regozijo por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor da igreja que é o seu corpo. Aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Escute com atenção. Os sofrimentos do Senhor Jesus, sofrimentos redentores, não faltaram a eles coisa alguma.
O que resta das aflições de Cristo quanto à redenção? Nada. Na cruz ele disse, tudo está consumado. Então os sofrimentos de Cristo para a redenção foram absolutamente cumpridos, porque foram perfeitos. Tão agradáveis a Deus que Deus ressuscitou a Cristo. Se houvesse qualquer pecado, qualquer falha, qualquer problema, Cristo não poderia ser ressuscitado. A ressurreição é prova de que o sacrifício foi perfeito. Então o que falta das aflições de Cristo? De maneira redentora? Nada. Então o que Paulo quis dizer? Uma boa pergunta, não é? Estude o versículo, você vai entender. Primeiro que as palavras são precisas mesmo, não é erro de tradução, não. Eu preencho o que falta. Vai estudar essa palavra no grego para você ver o que é. Deficiência é a palavra. É algo que falta mesmo. Eu preencho essa lacuna, preencho o que falta das aflições de Cristo. Só que Paulo não está falando da obra redentora. Preste atenção. Ele está falando da obra de edificação da igreja. Então, quanto à redenção de Cristo, suas aflições foram completas e perfeitas. Mas quanto às aflições dele para a edificação da sua igreja, essas aflições ainda estão se cumprindo. E o que ele faz? Ele chama cooperadores para participar com ele das suas aflições. Então, irmãos, esse chamado, porque na verdade ele não existe, esse chamado evangelho da prosperidade, que diz que se você pertence a Cristo, você foi chamado para ser como filho do rei, ter o máximo de saúde, paz e prosperidade, esse é uma heresia. Porque aqueles que são chamados por ele, são chamados para seguir as suas pisadas. E as suas pisadas foram rejeição, incompreensão, sofrimentos. Coisas absurdas às vezes são ditas em nome dessa chamada teologia, que não é teologia nenhuma, da prosperidade. Dizendo que quando Jesus entrou naquele jumento, o jumento na época era a carruagem da época. Coisa mais absurda, louca. Jumento era um animal de carga. E foi ele que o Senhor escolheu para entrar em Jerusalém. Paulo, quando partiu para o Senhor, não tinha nada, a não ser sua capa, uns livros e uns pergaminhos. Não é? Amados irmãos, eu preencho o que falta das aflições de Cristo na minha carne. Aí está a chave, olha, a favor do seu corpo, que é a igreja. Sofrimentos para a redenção estão completos. Os sofrimentos para a edificação da igreja, para eles, Deus chama cooperadores. Então aqui, para você pensar e orar, se nós estamos orando ao Senhor, Senhor, edifica a tua igreja. Senhor, adorna a tua noiva. Senhor, ergue a tua igreja gloriosa do monturo. Amém? Se estamos orando assim. Mas o Senhor faz uma pergunta para nós, muito definida. E a pergunta é: quantos de vocês vão morrer? Porque se não morrer, fica só. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Qual é o caminho da frutificação? Morte. Ou o caminho da cruz. Será que isso foi verdadeiro só para o Senhor? Vamos ver se foi. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, achará. Muito claro, irmão. Claríssimo. Então, o único caminho da frutificação espiritual é o caminho da cruz. Então, aí entendemos Paulo em Colossenses 1:24. Eu preencho o que resta das suas aflições. Será que Cristo hoje está aflito no trono? Por um lado, sim. Por outro lado, ele está completamente descansado, porque ele está entronizado à destra de Deus, até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Certo? Mas por outro lado, ele está aflito. Por quê? Você gostaria de esperar a sua esposa 2000 anos para as bodas? Um noivo mal consegue esperar lá na beira do altar 30 minutos. O Senhor está aguardando 2000 anos. E a noiva não terminou ainda. Não está pronta. Por isso aquela voz de Apocalipse 19 é tão maravilhosa, né? Que diz: alegremo-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque
são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então ficou claro isso, irmãos? Por que a visão celestial tem esse impacto no nosso coração? Por quê? Porque Deus busca cooperadores que preencham no seu corpo as aflições de Cristo para a edificação da sua igreja. Se nós escolhêssemos como cristãos vivermos uma vida cristã individual, não teria sofrimento nenhum. Eu e o Senhor na minha casa. Minha mulher está muito bem, meus filhos estão muito bem, graças ao Senhor por todas as bênçãos, né? E tudo certo. Mas o propósito do Senhor é muito maior do que as nossas famílias. É a sua família. É muito maior do que a nossa noiva. É a sua noiva. Então, meu Senhor, repetindo, por causa da visão me sobrevieram dores. E não me ficou força alguma. Não é interessante essa palavra, Daniel? Verso 19. Não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. O quadro é o seguinte, Daniel primeiro tem a visão e cai de bruços. Depois o Senhor fala com ele, ele ganha alguma força e fica de 4. Depois o Senhor toca ele mais uma vez, ele se levanta. Só que ele diz, tremendo. Está aí no texto. Depois o Senhor fala de novo com ele, e aí nós temos o verso 19. Tu me fortaleceste. Processual. Você viu? O Senhor o tocou 3 vezes. Na primeira ele estava de bruços, na segunda ele estava de 4, na terceira ele estava de pé tremendo. Né? Porque a cada falar do Senhor, Daniel ia se fortalecendo. Por quê? As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então Daniel iria aprender a cooperar, a ministrar, a ser um cooperador do Senhor, na energia do Senhor. Se o Senhor não o tocasse, ele ficaria lá, prostrado. Se o Senhor não o tocasse de novo, ele ficaria de 4. E servir o Senhor de 4 ia ser difícil, não é? E se o Senhor não o tocasse de novo, ele ficaria tremendo, em pé tremendo. Então o Senhor tocou 3 vezes. Você lembra em Marcos a narrativa da cura daquele cego? Aquele especificamente que o Senhor tocou 2 vezes? Irmão, para quem nasce cego, enxergar homem, visão ainda, nosso tema, visão celestial, visão espiritual. Para o Senhor, para alguém que nasce cego, ver homens como árvores que andam é uma maravilha. Não é verdade? Ele não via nada. Então já está vendo muito. Os homens estão parecendo árvores, mas ele está vendo. Tem uma árvore aqui, tem outra lá, ainda está vendo que eles estão andando. Já está bom demais. O cego virou míope. Né? Já foi uma grande coisa para ele. Mas para o Senhor, não. Porque o propósito do Senhor era visão clara. Era visão plena. Então quando ele diz, vejo homens como árvores que andam, o Senhor então o toca novamente. Né? Visão espiritual também é, nesse aspecto, progressiva. Assim foi com Paulo. O que ele viu na estrada de Damasco não é o que ele descreve em Efésios. Lá ele viu um germen, Cristo e a igreja, como falamos. E então, processualmente, isso foi ficando claro para ele. A carta de Coríntios tem um peso, a de Efésios tem outro. Aos Efésios, Paulo descreve o eterno propósito de Deus. Né? Então, vamos ficar até aí nessa questão de visão celestial. Ainda temos mais 15 minutos. Vamos usá-lo para fazermos então o primeiro intervalo. Vamos dar um segundo passo, iniciando pelo menos. Se visão celestial não é tudo, embora seja sempre o princípio e a base de tudo, qual seria a segunda chave para o ministério cristão, para o serviço ao Senhor? Já falamos um pouco sobre ela. Agora vamos deter nela. O caráter de Cristo sendo formado em nós pelo trabalho da cruz. Essa é a segunda chave. Visão celestial, visão espiritual, primeira. Onde não há visão, o povo se corrompe. E segunda chave, caráter de Cristo formado em nós pelo trabalho da cruz. Irmãos, quanto problema
nós temos tido na casa de Deus, muitos, porque carisma é colocado à frente de caráter. Deus nunca faz isso. No processo consistente do trabalhar do Espírito Santo em nós, o primeiro alvo é formar caráter. Sobre o caráter, carisma, no sentido de dom, é claro. Porque se o Espírito Santo não nos der equipamentos, como que nós vamos servir o Senhor? Não é? E o que são dons espirituais? Carismata. O que são os dons da graça? Equipamentos para servirmos o Senhor, né? Agora, se o Senhor nos dá equipamentos sobre uma base sem caráter, muito problema. É como colocar uma espada afiada, poderosa, na mão de uma criança de 5 anos de idade. Ele se fere e fere os outros. Carisma sem caráter. Agora, o que é o caráter de Cristo ser formado em nós? Importante para não ficarmos aí vagueando, né, nas nuvens. Misticamente. O que é caráter de Cristo formado em nós? Primeiro, o que é caráter de Cristo? Será que tem um versículo na Bíblia que define o caráter de Cristo? Sim. Gálatas 5:22. Esse é o caráter de Cristo. Quando diz lá, o fruto do Espírito é. Primeiro escute, não é os frutos, certo? Se você vai apanhar em uma árvore de mexerica, você vai apanhar uma mexerica, dentro dela há muitos gomos, certo? Mas você vai até a árvore apanhar um gomo? Não, você vai apanhar o fruto. Então isso nos ajuda a entender o que Paulo está escrevendo. Ele não disse os frutos e nem os gomos do Espírito são. Ele disse o fruto, no singular, do Espírito é. Mas só que ele mostra que esse fruto tem 9 gomos. Né? Só que tem uma coisa, se você tem o fruto, você tem todos os gomos. Então, vai escutando. E tem algo mais aqui, mais importante ainda. Sabe como que você vai medir o quanto do fruto você tem? É por aquele gomo, vamos chamar assim, que você tem menos. Conseguiu entender? Então alguns pensam assim, não, alegria eu tenho bastante, mas domínio próprio é a minha dificuldade. Né? Então você tem que se medir pelo domínio próprio. Porque o fruto é um só. Se você tem muito do fruto, você tem muito domínio próprio. Mas se você tem pouco domínio próprio, é porque tem pouco do fruto. Porque não há como você chupar o gomo do domínio próprio e não chupar o gomo da alegria. Está conseguindo entender, irmão? O fruto é um só. Então, que o Senhor nos ajude a nos medir pelo que menos temos. Diz, meu problema é longanimidade. Eu sou muito impaciente. Não tenho longanimidade. Então, essa é a medida do fruto que você tem. Porque se temos muito do fruto, temos muita longanimidade. Mas domínio próprio não. Domínio próprio não é meu problema. Eu tenho um bom domínio. Também tenho paz, tenho alegria, mas longanimidade é uma dificuldade para mim. Difícil suportar meu esposo, difícil suportar minha esposa. Meu pavio é desse tamanho, né? Longanimidade, macrotobia, né? É a palavra no grego. Significa isso. Um pavio largo. Você acende o estopinho aqui, vai levar muito tempo para a bomba explodir. Será que ele não vai apagar no meio do caminho? Não é? Longânimo. Fruto do Espírito. Esse era o nosso Senhor. Agora, o nosso pavio normalmente é assim, né? Você acende, não dá tempo nem de virar as costas, ele já explodiu. Não é? Então, qual é o caráter de Cristo? O caráter de Cristo é assim: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não é maravilhoso o caráter de Cristo? Mais um detalhe: ele é como flor de farinha da oferta de manjares. O que significa isso? Cada grãozinho é do mesmo tamanho do outro grãozinho. Jesus nunca teve mais longanimidade do que bondade e nem mais paz do que alegria. Todos os grãos são do mesmo tamanho. Nossas vidas não são assim, mas Ele é assim. Então qual é o nosso privilégio como cristãos?
Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que maravilha, irmãos, né? Agora, vamos devagar. Às vezes nós falamos assim, um dos problemas que temos com Paulo é que ele coloca verdades espirituais tão gloriosas e tão elevadas, e nós cometemos o erro de simplesmente importá-las para nós. E algumas ele diz, sou eu, não está falando de vocês não, de nós não. Então quando ele diz assim, 1 Coríntios 2, nós temos a mente de Cristo, versículo tão conhecido, né? Aí nós importamos para nós e falamos assim, nós temos a mente de Cristo. Tá bom, no sentido geral isso é verdade. Mas quando ele escreve para os coríntios, ele contrasta o nós com vocês. Quanto a ele, Paulo, seus cooperadores, ele diz, nós temos a mente de Cristo. Mas eu não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda sois carnais. E não é que sois carnais porque andais segundo os homens? Há entre vós ciúmes, contendas. Não é assim que ele escreve? Agora, irmão, se naquela assembleia havia ciúmes, contendas, Paulo poderia dizer que eles têm a mente de Cristo? Não, mas ele não disse isso mesmo. Ele disse nós. Nós ali é Paulo, Silvano, que escreveu aquela carta junto com ele, são seus cooperadores. A mente de Cristo estava formada nesses homens, mas não nos coríntios. Porque a mente de Cristo não tem contendas, não tem ciúmes. Tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, escrevendo aos Filipenses. Não é? Compreendeu? E em Filipenses 2, onde ele escreve isso, ele cita 4 pessoas que têm a mente de Cristo. Observe aquele capítulo, depois você estude Filipenses 2. Primeiro o próprio Cristo. Se esvaziou, se humilhou, se fez servo. Essa é a mente que há em Cristo. Depois é ele mesmo, Paulo. Não é? Depois é Timóteo. Ele diz, a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Todos os outros pensam no que é seu próprio, e não no que é de Cristo Jesus. Então Timóteo tinha a mente de Cristo. E Epafrodito, que levou a carta. Ele diz, Epafrodito, por causa da obra do Senhor, chegou às portas da morte, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então ele está dizendo, esse conservo, Epafrodito, também tem a mente de Cristo. Compreendeu, irmão? Então a mente de Cristo não é uma verdade quando nós nascemos de novo. É uma verdade no sentido mais bruto do assunto, maior do assunto. Nós tínhamos uma mente mundana, carnal, impura, ou seja lá o que for. Quando nós convertemos, nós tivemos aquela experiência que parece que o Espírito Santo tomou uma escova, daquela de mamadeira, que as mães usam, né? Colocou dentro de nós e fez assim. Não é verdade? Quantos de nós tiveram essa maravilhosa experiência? Mas ainda assim, nós sabemos que a nossa mente precisa ser transformada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo escreveu para crentes, para experimentardes a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Não é assim? Então vamos seguindo, mais uns minutinhos. A mente de Cristo não é algo automático na vida dos cristãos. A mente de Cristo precisa ser formada em nós. Então a segunda chave que estamos compartilhando aí, tendo o caráter de Cristo formado em nós pelo trabalho da cruz. E aí, vou dar apenas umas referências aqui, voltamos nisso no nosso segundo tempo. O que é o trabalho da cruz? Se nós fomos chamados para ter a mente de Cristo, e a mente de Cristo só pode ser formada em nós pelo trabalho da cruz em nós, o que é o trabalho da cruz em nós? Então, de novo, não podemos ficar aí vagando pelas nuvens. A palavra de Deus nos ensina o que é o trabalho da cruz ou não? Sim, com todas as letras. Então vamos citar aqui 4 referências e voltamos a ela no segundo tempo. A Bíblia vai nos ensinar que a cruz irá nos separar, o trabalho da cruz em nós irá nos separar das afeições puramente naturais. Pois vamos voltar nisso. Mateus 10. A cruz nos separando das afeições puramente naturais.
Porque nós não conseguiremos servir ao Senhor de modo adequado se formos limitados, restringidos por afeições puramente naturais. E precisamos explicar isso com cuidado, para que ninguém entenda mal. Vamos chegar lá depois. Segundo, a cruz, Mateus 16 agora. A cruz, o trabalho da cruz em nós, vai nos separar da autocompaixão. Se há algo que nos impede de avançar para o Senhor e para o serviço do Senhor, é a autopiedade, a autocompaixão. E a cruz vai trabalhar aí, nós vamos ver. Terceiro, Lucas 17 agora. A cruz vai nos separar do amor ao mundo. Amor ao mundo. Escute isso. Demas, meu cooperador, tendo amado o presente século, nos abandonou. Viu? Um servo do Senhor. Amou o mundo e abandonou aqueles que seguiam fielmente com o Senhor. Então a cruz nos separando do amor ao mundo. Será que cristão pode amar o mundo? Claro que pode. E se desviar do Senhor e do seu serviço? Claro que sim. Então a cruz nos separando do amor ao mundo. E por último, João 12 agora. Mateus 10, Mateus 16, Lucas 17, João 12. A cruz nos separando da busca por glória pessoal. Outra séria separação. Ou nós buscamos a glória do Senhor, ou nós buscamos nossa glória. Não há como buscar as duas ao mesmo tempo. E para isso, a cruz tem que trabalhar em nós. Então, vamos deixar para outra sessão, para não corrermos com isso. Mas vamos nos lembrar então, nós estamos na segunda chave. A primeira delas, visão celestial. A segunda, caráter de Cristo formado, sendo formado, porque é processual, sendo formado em nós pelo trabalho da cruz em nós. Amém? Pois não, irmão? Das afeições puramente naturais. Já vamos voltar nisso aí daqui a pouco. Então vamos orar ao Senhor para fazermos o intervalo? Senhor, confiamos a Ti o que até aqui o Senhor nos tem dado. Por Tua misericórdia nos socorre, nos ajuda, nos fala ao coração, nos ensina de modo íntimo, para que não sejam apenas palavras para a nossa mente, Senhor, mas seja algo assimilado pelo nosso coração. Socorre-nos, Senhor, na nossa fraqueza e necessidade, te pedimos. Em Teu precioso nome. Amém.